Então, Breno, vamos lá, vamos mostrar para eles o que a gente desenvolveu aqui nessa pista que parece mais um parque de diversão, né? Pra galera no off-road. Então foi uma pista que a gente desenvolveu do começo ao fim pro Ford Experience, né? Desse ano, que aconteceu aqui em Recife. Uma pista bem diferente do que o pessoal está acostumado a ver, né? A gente vê que a galera compara bastante, né, na internet, falando, pô, já fui em test drive, mas nunca fui num test drive igual esse, porque a nossa pista ficou realmente diferenciada e vocês vão ver isso agora em loco, tá bom? A pista tá aqui atrás, lógico, o evento já foi, né? Foi no outro final de semana, mas vocês vão acompanhar com a gente como é que é passar pela pista, certo? Bora lá? Vamos! Bom, agora a gente tá aqui a céu aberto, já peguei o meu boné porque o sol aqui do Nordeste é quente mesmo, pra gente que é paulistano principalmente, tá bom? Mas para mostrar para vocês duas curiosidades, tá? Embora eu esteja aqui trajado agora com o boné da Ford, na pista da Ford que a gente montou, isso aqui não é uma publicidade paga, tá, gente? A ideia veio justamente o contrário. Nós chegamos aqui, montamos a pista, demoramos em torno de 10 dias com bastante chuva, foi desafiador montar essa pista esse ano. Por que não mostrar para quem não pôde estar aqui, ou mesmo para quem pôde estar aqui, que a gente percebe que tem muita gente com dúvida dentro do carro, a capacidade dos carros no uso off-road. Então, não é um vídeo pago, não estão pagando a gente para falar bem do carro, não. A gente está falando exatamente a realidade. Os veículos da Ford carregaram material na caçamba, andaram na lama. Quem acompanha pelo Instagram viu mais isso ao vivo, vamos dizer assim, conforme foi acontecendo. Eu vou mostrar aqui de cima para vocês como que são os obstáculos e por que cada obstáculo foi desenvolvido, tá bom? Aqui a gente já começa a pista, literalmente ela começa aqui, onde nós estamos agora, que é a famosa subida do King, tá? Qual que é a diferença do nosso King para os outros Kings, tá bom? Como vocês estão observando, de vez o King, o veículo subir e descer reto, como as outras montadoras fazem, a gente faz uma descida em ângulo, tá? Vamos dar um prêmio aí, na verdade, o reconhecimento a quem inventou isso, foi Nelson de Almeida, amigo meu da área off-road aí, quem conhece sabe, uma lenda do off-road, tá bom? Ele que desenvolveu essa brincadeira inicial, a gente acompanhou, gostou muito e hoje é um dos obstáculos que mais deixa a galera assustada para passar. Então o carro vem alinhado e a gente faz uma descida em ângulo para pendular mesmo o carro. Vocês vão ver a capacidade de inclinação lateral e de torção do conjunto de suspensão e carroceria para pegar esse obstáculo. As inclinações laterais, tanto essa positiva como a negativa e a outra positiva, a gente chega no limite ali, no limite do susto eu falo, que é 30 graus de inclinação lateral, tá bom? Por quê? Por que eu falo que é no limite do susto? Porque é muito antinatural, o cliente se assusta mesmo, mas 30 graus de inclinação lateral, só quem já pegou sabe. A gente leva o carro numa condição quase extrema, mas eu gosto de lembrar, em manual, a Ford coloca aí que os carros dela suportam em torno de 35 graus de inclinação lateral. A gente sabe que o carro suporta até 40 graus, eu sou instrutor, faço isso há muitos anos, então a gente sabe que tem muita segurança, o cliente assusta, mas está muito longe do limite do carro. Pra você me der uma média aí de limite que a gente chega, 45 graus de inclinação lateral é o máximo, mas eu acho que para quem não tem confiança, até 30 graus é a inclinação segura. Então a gente passa pelas duas inclinações ali, depois que o coração já foi a 1000, disparou, veio na boca, vocês vão perceber, a gente dá uma amenizada na curvinha ali para ir um pouco mais tranquila no zigue-zague, que inclusive hoje está cheio d'água, vocês vão ver ali. E a gente pega a transposição da ponte. A ideia da transposição da ponte é que o cliente interaja com os sistemas do carro. Então vocês vão ver a utilidade de fato da câmera 360, vocês vão perceber o porquê que a câmera 360, que tem uma angulação que você consegue ver a roda, é tão importante, principalmente na passagem da F-150, que ela é muito larga, ela é mais larga que os outros carros, né? E a nossa ponte é uma ponte vazada. Muita gente monta ponte aí de madeira fechada inteira, a nossa ponte aqui ela é vazada no meio, então sim, corre o risco do carro cair da ponte. Foi tudo montado, pensado na experiência mesmo. Descemos a ponte, a gente faz o contorno e entra no fosso de lama. Quem viu as imagens aí do dia do evento vai lembrar que era lama voando para cima, os carros passando realmente em lama. Além da chuva, a gente ainda botou uma cereja do bolo ali, despejamos mais de 15 mil litros de água no dia do evento ali, para ficar realmente uma transposição de lama com água e o cliente sentir o controle de tração e a potência de cada carro. Garanto que você fica bem impressionado quando você passa numa situação dessa. Passamos a inclinação, passamos o fosso de lama, entramos em uma última inclinação positiva, que ela foi colocada intencionalmente ali para poder posicionar, principalmente a F-150, que é muito grande nessa curva, para a caixa de ovos. Enfrentamos a caixa de ovos lá no final, fazemos o contorno e colocamos uma última experiência para o cliente.
quem tem 407 cavalos embaixo do capô, quem tem 396 embaixo do capô, que é principalmente a questão da Raptor, da Tremor, ou mesmo o impressionante 2.0 turbo da Maverick, sentiu que é de fato acelerar com segurança na lama. Então a gente tinha uma reta de aceleração, a gente terminava a reta de aceleração e finalizava o test drive. Uma experiência bem completa, eu garanto para vocês. O que vocês vão ver nas imagens aqui não é nem de longe a sensação que foi estar dentro do carro, mas eu vou tentar mostrar para vocês explicando passo a passo qual eram os acessórios do carro que a gente estava usando naquele momento. Então vem comigo, vamos lá que a gente vai agora desfrutar no onboard da pista. Bom, vamos fazer agora, eu acho que para ficar mais interessante, exatamente como foi o test drive, para vocês entenderem o que é uma experiência imersiva. Então vocês vão conhecer o carro e ver como funcionou para cada cliente que andou com a gente no Ford Experience desse ano aqui de Recife. Eu começava aqui já mostrando para todo mundo, ó, vou abrir a porta, como cada cliente tem uma estatura diferente, isso é legal mostrar também, tá? Breno, vou mostrar para você. Então, o banco da F-150, ele é um banco 100% elétrico, tem regulagem de altura do banco, tá bom? Regulagem de profundidade, lógico, encosto do banco, coluna de direção tem regulagem de altura e profundidade. E uma coisa interessante, a gente tem um botãozinho aqui, ó, que eu regulo a distância dos pedais, tá vendo ali, ó? Você vê o pedal andando, ó, conforme o movimento aqui, ó. Isso é importantíssimo para a experiência do cliente ser boa. Então, Breno, embarca aí, regula da melhor maneira que for para você, tá bom? E vamos rodar. Então, da mesma forma como a gente fez com os clientes, eu vou colocar o cinto de segurança aqui. Já estou regulando que o meu banco também tem o resfriamento, como eu falei para vocês. Uma coisa legal, tá, gente? Tanto o banco do passageiro como do motorista tem aquela almofada lombar que você consegue estufar ela, então fica bem confortável mesmo, tá? E da forma como eu falei, vamos fazer agora o passeio exatamente como foi com o cliente. Então chegamos até aqui, a gente está na função dela 4x2, vocês podem ver que está acesinho aqui o 4x2. Eu vou pedir para o Breno colocar o câmbio no neutro, então por favor, põe a transmissão no neutro. Porque lembra vocês aqui, a gente vai usar a reduzida na maior parte do percurso. Para engatar reduzido, o veículo tem que estar parado na posição estática, né? E a transmissão no N. Breno, pode virar o Drive Mode ali até a opção Rock Crawling, pode virar. Denis, por que a gente vai usar a opção Rock Crawling, vocês podem se perguntar? Porque aqui, como o terreno está bem seco, tá? A gente vai usar ela na forma reduzida. Em diversos momentos a gente vai utilizar sim o bloqueio do diferencial. Então é quase um Rock Crawling, é quase uma escalada de pedras que a gente vai fazer. Vocês vão ver no percorrer do trajeto, tá bom? Olha lá, como eu disse, já entramos com a câmera frontal, certo? Tudo em ordem. Vamos colocar no drive e vamos começar o passeio. Bem devagarzinho, vamos seguir dentro do facão mesmo, pode ir lá. Um pouquinho para a esquerda só a direção. Isso, perfeito, pode ir. Pode ir que ela vai dentro. Deixa eu desligar o pipipi aqui que ele apita bastante. Pronto, carro acertado no facão, esse balanço é isso, tá, gente? Vocês podem ver que a gente perde a visão, tá, da pista, mas a câmera ajuda bastante. Pode ir um pouquinho só para a esquerda, velho. Isso. Segue em frente até eu pedir para parar. Pode ir um pouquinho mais. Mas pode ir um pouquinho mais para frente. Direção alinhada. E parou. Vamos voltar um pouquinho só. Só um toquezinho para trás, só para posicionar ela certinha. Mais um pouquinho. Aí, perfeito. Aqui, gente, o que acontece? Para quem não sabe, a gente vai pegar uma inclinação lateral que sim, ela chega aí em torno dos 23 graus com a posição desse carro, que ele é um pouquinho mais comprido que os outros, né? E a sensação é muito ruim. Qual que é o grande segredo para a gente não capotar quando você pega uma inclinação muito forte lateral? E não se enganem com a filmagem, tá? É muito forte. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? De como a gente tá alto aqui, da angulação, eu vou até pedir para abrir o teto solar. Abre o teto solar pra gente, Breno, por favor. Cliquezinho do outro lado, isso. Esse aí. Para ele poder filmar lá de cima. Pra vocês verem que o negócio é alto mesmo, não é baixinho não. Dá mais um clique nele. Isso, perfeito, pode ir lá. Como vocês podem ver aqui, tem uma vista excelente do mar, né? O negócio ficou alto mesmo, o vendaval que bate aqui em cima é bem interessante. E é para surpreender mesmo o cliente na hora que ele for andar. Então aqui é o que eu sempre falo para o cliente, tá bom? Quando você pega uma inclinação muito forte, seja ela para o lado do motorista, seja ela para o lado do passageiro, o grande segredo para você ter segurança e evitar o capotamento é a direção estar virada para o lado de baixo. Então, no caso aqui a gente vai inclinar o carro para a esquerda, certo? Para o lado do motorista, a direção tem que estar virada toda para a esquerda. Se vocês lembrarem bastante ou verem vídeo na internet, vocês vão ver quando um cara está subindo uma duna de areia com o carro, e o carro é muito comum ele começar a escorregar para um lado, normalmente quando o cara vira a direção para cima, é que o carro capota. Se virar a direção para baixo, você corrige o curso e o carro não vai capotar. Então, para a gente fazer esse passado aqui, eu vou pedir para o Breno parado mesmo, vira a direção toda para a esquerda até o final.
Então nós estamos com a direção toda virada para a esquerda e agora nós vamos devagar, só dá uma olhadinha, como a gente ligou o modo rock crawling, que eu falei para vocês, né? O bloqueio diferencial traseiro tá ligado, desaciona o bloqueio diferencial clicando aqui no meio, Breno, por favor, que eu preciso que o carro faça a curva mesmo, tá bom? Pode ir devagar em frente, pode seguir. Eu sei que vocês não vão perceber muito a inclinação, mas aqui a gente vai perceber bastante, ó. Ainda não tô vendo o visual, tá vendo? Só vejo o mar lá na frente. Pode ir freando ele devagar, que a ideia é ir parando mesmo, pode ir. Pode ir, o carro vai começar a mergulhar com a roda dianteira do lado do motorista, pode ir. Perfeito, agora ele começa a dar inclinação, vamos lá. Muito bom, vou te pedir para ir parando mesmo, tá vendo? Quando ele começar a descer, pode ir, pra gente pendular bem o carro. Mais um pouquinho. Aí, freou. Aqui, ó, para vocês que estão aí em casa, vocês não têm ideia, mas a roda traseira já começou a levantar do solo. Então, a sensação antinatural que o carro começa realmente a fazer um pêndulo, ó. Esse balanço que vocês estão sentindo, ó, é a roda que está fora de contato com o solo. Pode ir devagar descendo, Breno. Mais um pouquinho. Para ela aí, vamos ver se ela vai parar. Que tá um pouco molhada, que a noite choveu também, né? Estamos aí 19 graus de inclinação, pode ir mais um pouquinho. Eu garanto para vocês, aí em casa vocês não têm noção da inclinação. Segura aí, ó, se o câmera quiser filmar a parte de baixo ali, ó, até mostra a inclinação, que é uma sensação bem antinatural mesmo, tá? Estamos aí em torno de 20 graus de inclinação, devagar segurou, agora ela inclinou um pouquinho mais, 22 graus. A roda traseira do lado do passageiro aqui tá bem fora do chão. Por que eu tenho tranquilidade? Pode segurar aí, Breno, de falar com vocês. Aquilo que eu disse. O carro aguenta até 40 graus de inclinação lateral. Aqui a gente está com uma inclinação cruzada, que a gente fala, tá? Que é a inclinação frontal e lateral. Mas eu estou muito longe do limite. Mesmo que a gente tente balançar o carro aqui, que eu desça e tente capotar ele, ele não capota. Então a pista é realmente desenhada para desenvolver isso, mas garanto para vocês, hein? A sensação é estranha, né? Pode descer mais um pouquinho. Pode ir. Para quem não passou por isso, realmente assusta um pouco. É, pra quem nunca vivenciou essa situação, é bem estranho. Pra você ter uma ideia que eu tô pendurado pelo cinto de segurança, né? Porque é bem inclinado mesmo. Perfeito, descemos. Chegando aqui embaixo, vamos pegar a primeira inclinação positiva, tá? Vocês podem ver pela câmera que ele vai fazer o traçado. Eu quero que a roda vá bem lá em cima, que é pra mostrar pra vocês a capacidade mesmo do carro. Pode ir. Então aqui nós vamos começar a subir, tá? Isso é muito interessante, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção. O ângulo de ataque do carro, porque outro carro aqui estaria raspando o para-choque já nessa subida e a F-150 a gente está topando com o pneu mesmo, então ela vai subir devagar sem raspar o para-choque. Pode ir, devagar. Um pouquinho pro seu lado só. Mais um pouquinho pro seu lado. Isso, pode ir assim. Perfeito, ele vai inclinar agora bastante pro meu lado um pouquinho. Isso, e vocês estão aproveitando aí a experiência de escorregar mesmo para lá e para cá, que a inclinação aqui é forte, gente. Aqui a gente está agora, ó, inclinando a 29 graus de inclinação lateral, tá bom? É bem antinatural. Para quem está na parte de baixo da inclinação, como vocês estão agora nesse momento, eles ficam bem próximos do chão mesmo. Eu aqui fico um pouco mais longe, daqui a minha visão é mais do céu. Até aqui, ó, se eu olhar pelo teto, eu tô vendo a pista ali, eu não tô vendo o céu. Se eu olho pro lado de lá, tá vendo, ó? De tão inclinado que o carro tá. Então aí, ó, vocês estão vendo, eu sei que é um pouco claro, porque ele é desenvolvido para a posição do motorista, tá? Mas lá no para-brisa ele tem uma projeção do status do carro. E uma das que está acusando ali é justamente a de inclinação. Essas duas, que parecem um parênteses aí desenhado, você tá vendo que a inclinação 31 graus de inclinação, para vocês verem que não é mentira não, tá? É bem inclinado mesmo. E quando eu falei momentos atrás para vocês sobre detalhes, tá? É esse tipo de coisa, porque são detalhes que o carro tem, como essa projeção no para-brisa, que facilita muito a condução. Então o Breno, ao invés de ele estar ali preocupado em caçar informação no painel, onde que está, a informação mais importante está ali, que o carro está no 4x4, que o carro está inclinado 30 graus, porque, para quem não sabe, tá? A variação é muito rápida, de 20 para 30, de 30 para 35, então o motorista tem que ter muita essa informação para tocar com perícia. RPM, então essas informações colocadas no para-brisa são pequenos detalhes que muita gente não sabe, mas que ajuda bastante na condução, principalmente fora de estrada. Vamos seguindo assim. Vai começar a escorregar para o lado, que está com um pouquinho de lama aqui. Quando a traseira escorregar, pode ir virando para a esquerda, que agora a gente vai inverter a inclinação. Pode virar bem para a esquerda quando está molhado, não sei se ela vai subir de primeira. Que aqui é ao vivo, tá, galera? A gente está passando a primeira vez do dia aqui, como a pista está bem lisa, pode ir assim. Agora nós vamos inverter a inclinação. Eu estou um pouquinho pro seu lado ainda. Isso, boa, para encaixar na posição, exato. Pode ir assim. Pode seguir.
Agora a gente vai inverter, eu vou ficar pro lado de baixo, tá? Breno pro lado de cima, então uma inclinação que a gente chama de positiva. É bem inclinado, principalmente para vocês que vão estar vendo aí o recorte da cena de fora do carro, tá? É bem antinatural. Pode vir um pouquinho pro meu lado só aqui. Isso, porque a traseira tá escorregando um pouco. Isso. Pode ir assim, ó. Nós estamos agora com 27 graus, 28 graus de inclinação. Tá até ruim para eu ficar aqui, mas vamos lá, pode ir. Pode ir que tá certinho. Devagar que ele vai acertando a posição. 29 graus. 32 graus de inclinação. É gostoso, né? Tá tranquilo aí? Pode ir. Como eu disse, tá, gente? A sensação é pior dentro do carro, mas a realidade é que tá muito longe do limite do carro. Por isso que a gente pode manter a tranquilidade e eu pude colocar o cliente mesmo fazendo a condução do carro. O cliente sentindo na prática que foi a experiência. Pode desbloquear o diferencial traseiro. E nós desbloqueamos então o diferencial traseiro, porque a gente vai fazer curva, tá, gente? Lembrando que bloqueio de diferencial é utilizado para você vencer o obstáculo. Depois que você vence ele, você tem que desabilitar. Ó, pista real, tá? Choveu essa noite. A pista tá cheia de água mesmo. Aqui é um lugar que a gente fez uma curvinha para dar uma aliviada na adrenalina dos passageiros e do cliente na hora da experiência. Juntou bastante água até, né? Muita água, né? Que no dia do evento, como era muito carro passando, essa água foi virando um lamaçal, na verdade, né? Uma lama mesmo misturada com água. Você faz a curva, na verdade, escorregando com o carro, né? É mais gostoso de dirigir. Fica, ó. Nós vamos agora se aproximar da ponte, tá bom, gente? A ponte, eu gosto sempre de começar a subir, eu vou pedir pro Breno dar uma paradinha, pode ir um pouquinho mais pra frente, com a linha de direção. Por quê? Pode ir mais, pode ir mais, pode ir um pouquinho mais, pode ir mais. Perfeito, dá uma seguradinha aí, porque antigamente, tá, gente, a gente precisava usar balizas, como essas palmeiras aqui, para poder orientar o cliente, o motorista, o piloto, seja lá quem for. E com a tecnologia hoje, olha a facilidade com uma central multimídia desse tamanho que você tem de saber aonde o carro está indo. Ele vai se aproximar um pouquinho mais da ponte ali, vocês vão ver que é uma ponte vazada. Pode ir devagar, Breno, que a gente liga a câmera 360 ali em cima. Perfeito, dá uma seguradinha aí. Ó, vocês conseguem já ver na imagem aqui, ó, é uma ponte vazada mesmo, ela tem um buraco no meio. Vocês imaginam que no dia a gente estava com muita chuva. Eu vou colocar a câmera 360, por quê? Ó, aqui você mantém a visão frontal do carro. Mas na câmera 360 eu vou dar um cliquezinho aqui para eu poder ver exatamente aonde eu vou colocar a roda. Ó, vou até fazer ao vivo aqui, tá? Tirar a sujeirinha que tem na câmera ali, só para a gente poder ver com mais claridade aqui, ó. Eu ver exatamente aonde eu vou colocar o pneu do carro e não errar a ponte. Pode ir devagar assim, Breno. Pode ir assim que tá certinho. Mais um pouco em frente, um pouquinho pro meu lado aqui a direção. Mais pro meu lado, pode vir. Mais pro meu lado. Aí, vai assim, perfeito. Aqui, ó, gente, vocês podem ver, vai um pouquinho mais pra frente, só pra sair da folha da palmeirinha. Tá bom. Dá uma paradinha. Aqui, ó, vocês conseguem ver exatamente a madeira da ponte. Então, lógico, como eu sei a medida da ponte, eu sei que existe o limite para ele vir para cá. Se eu sair dessa câmera e colocar do outro lado, vocês vão ver que ele tá mais na beirada lá. Ó, mas ainda assim eu tô alinhado com a madeira. E vocês veem que é estreitinho mesmo, então o carro podia cair, né? E escorregar para fora da ponte. Pode seguir assim mesmo, vamos lá. Passando em cima da ponte. Vamos descer devagar agora. Boa, vamos contornando aqui. Foi mais uma passadinha que a gente fez para o cliente dar uma acalmada no coração, porque vocês imaginam, a ponte lisa, o cara tinha que vir patinando ali, acertar a posição da ponte para passar nela. E aí a gente chega no famoso fosso de lama, tá? Pode se aproximar um pouquinho mais e dar uma paradinha. Lógico, a gente está com um pouco menos de lama hoje, né? Porque hoje foi só a água da chuva. Aqui para vocês terem uma ideia, a largura da ponte, a gente tem 2,57 m. Só que é 150 de retrovisor, a retrovisor ela tem 2,43.
embora ela passe aqui, como o terreno é muito irregular, para a gente não incorrer no risco de bater na lateral, vou pedir para o Breno, ó, no controle da porta aí, aperta para recolher os retrovisores. Perfeito, ela recolhe de fato, tá? Não é igual algumas caminhonetes que só giram o retrovisor para cima, aqui ela fica bem mais estreita. Vamos devagar entrando na toleira. Pode ir assim. Mais um pouquinho para frente só. Aí, dá uma paradinha, pode abrir os retrovisores. E aqui, tá? Como a lama foi ficando muito lisa, muito escorregadia, a gente liberou para que os clientes dessem uma acelerada. Então, lembrando, nós estamos na reduzida, então ele vai ter muita potência e pouca velocidade, mas Breno pode acelerar até o começo da curva lá. Segura aí atrás que balança bastante. Pode ir. E o V8 canta, hein? Aê! Vocês sentiram que o V8 canta forte aqui, né? Pode limpar o para-brisa apertando na... E aperta assim, pra cá. Isso. Aí tem o visual. A ideia era que o cliente sentisse realmente a potência dos carros, mesmo no atoleiro. Pode ir fazendo o contorno por cima ali. Perfeito. Isso aqui foi mais uma inclinaçãozinha que a gente fez para acertar o carro na pista. Pode ir mais uma inclinação positiva. Tudo aí em torno de 20 e poucos graus, 25, 26, 30 graus, dependendo da angulação que o cliente subia. Pode virar tudo para a direita, que é para escorregar mesmo, pode vir. Isso, perfeito. Escorregando para o lado. E agora o seu grande desafio, porque a caixa de ovos está molhada, né? Normalmente a caixa de ovos molhada a gente evita passar. Encosta bem próximo do barranco aí para a gente posicionar bem ela. A caixa de ovos, tá, gente? É um obstáculo que o carro vai fazer uma torção do chassi da suspensão, com buracos alternados. Aqui no caso da F-150, como ela é muito comprida, você vai sentir que ela dá uma raspadinha de leve no estribo, mas o estribo dela é feito para isso, até na questão da pintura texturizada é para aguentar a pancada. Vamos devagar em frente, eu vou pedir para ligar o bloqueio traseiro de novo, Breno, por favor. Perfeito, porque ela vai tirar a roda do chão quando ela entrar nos buracos. Pode ir devagar em frente. Pode ir um pouquinho para o meu lado aqui. Isso, pode ir assim. Perfeito. Primeira roda entrando no primeiro buraco. Pode ir em frente devagar. Pode seguir assim que ela vai começar a mergulhar no próximo buraco. Isso, pode ir assim mesmo, está certinho. Normalmente aqui é onde ela vai dar uma jogadinha na traseira porque está molhado, tá? Pode ir assim, devagar. Pode ir. Boa, pode ir assim, tá certinho. Mais um pouquinho. Aí, perfeito. Pode ir assim. Um pouquinho pro meu lado aqui só. Isso. Boa, tá sentindo a roda sair do chão, né? Aí, devagar, um pouquinho a coisa pro seu lado só. Aí, pode ir assim. Boa. Perfeito. Mais um pouquinho. Mergulhamos no último, pode ir assim mesmo. Virar um pouquinho mais para a esquerda aí. Boa, e vencemos sem grande dificuldade, como eu falo, né? Parece que a gente está na sala de casa com esse conforto todo aqui. Pode dar uma paradinha no carro. Vamos mudar o modo de seleção dele, bota a transmissão no neutro, porque como a gente está no modo de seleção, vira ele para o modo off-road. Na verdade pode virar até a versão Sport, porque como a gente vai dar uma acelerada agora no final, a versão Sport é mais interessante para a gente nesse momento. Nós já saímos da questão off-road mais pesada, né? Então mudou para o esportivo, ele vai mudar sozinho em função do 4x4, ó, já alterou. Ok. Então agora pode pôr no drive. Vamos parar aqui alinhado com o barranquinho do lado direito para mostrar mais um acessório que a F-150 tem de fábrica. Aí pode dar uma paradinha aqui. Gente, a F-150 é um carro que tem em torno de 5 metros de comprimento, é muito comprido. E muita gente se pergunta, né? Porra, mas para manobrar ela deve ser um negócio difícil, um carro muito comprido. Se eu vier aqui em recursos, ó, a gente tem uma série de recursos, mesmo do reboque e tudo mais, mas tem aqui um botão chamado assistente de curva. Quando eu clico nele, o que ele faz? Ele vai habilitar um assistente de curva, ó, assistente de curva diferencial disponível em L ou em High. Pode dar um clique aqui, é porque a gente estava na versão Sport, tá? Então agora o assistente de curva está disponível, ele aparece uma indicação no painel, ó, se vocês olharem, ele tem como se fosse um alvinho desenhado aqui, ó, que quando o Breno virar, vira a direção toda para a esquerda até o final.
O que isso vai fazer, na verdade, tá, gente? Nesse assistente de curva, conforme o carro for virando, vocês sabem, a roda de dentro da curva gira menos do que a de fora, a de trás gira menos ainda do que a da frente. Então ele vai travar a roda do lado de dentro traseira. Basicamente ele vai frear a roda traseira do lado do motorista para o carro girar em cima dela. Não chega a ser um compasso, mas ele chega a diminuir muito o raio de curva. Pode ir devagarinho, o que você vai fazer? Ó, essa foi a frenagem já da roda, ó. Esse barulho é o freio que está molhado acionando. Como a gente acabou de passar na lama, ó, e ele está arrastando a roda para poder fazer esse contorno. Pode ir. Só para vocês terem uma ideia, se esse assistente não estivesse ligado, pode dar uma paradinha aí, a gente não conseguiria sair dali com a F-150 e fazer o contorno para parar na linha de aceleração. Isso é bem legal, um acessório que ajuda bastante na linha de manobra. Vou desabilitar ela, beleza. Nós estamos agora no 4x4 High, a última experiência que o cliente tinha era a mesma de aceleração. Vou falar para o Breno que ele pode, com o carro alinhado agora, dar uma seguradinha no freio de leve, pode subir o RPM do carro e acelera lá na bandeira para. Pode ir, de uma vez, vai. O V8 canta forte, hein? E o freio segura que ela chega a cantar o freio na terra, hein? É muita potência, é muito gostoso mesmo de andar, viu? E essa foi a experiência que a gente criou no Ford Experience desse ano. Vocês podem ver que o cliente teve a chance de usar realmente o carro, ainda mais na lama, ele teve bastante oportunidade disso. A gente mostrou basicamente tudo que ela tem aqui. Tem mais dois acessórios que eu quero mostrar para vocês lá atrás na caçamba e depois a gente faz a mesma pista com a Maverick para vocês verem ela andando na pista, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a troca. Ó, duas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? Então vocês viram aqui que o assistente de curva eu acesso ele pelos recursos, certo? Mas para quem foi um pouquinho mais atento, além da assistência para o motorista, iluminação por zona, tem aqui ó, um Pro Power Onboard. Eu vou apertar aqui, o que ele vai mostrar para gente? Tá mostrando aqui, tá vendo que a cabine tá azul, porque o botãozinho aqui tá acionado, significa o quê? Que as duas tomadas, tanto essa, tá vendo a luzinha acesa aqui, quanto uma que tem aqui no console central aí atrás, elas estão ativas, tá? E elas têm a potência, essas duas combinadas, de 400 watts, tá vendo? Mas se vocês repararem, tem escrito aqui, ó, modo gerador. O que é esse modo gerador? Ela tem mais uma tomada na caçamba traseira, que eu vou mostrar para vocês, e o que é mais legal, como é um carro para trabalho, então a maior parte dos carros que tem tomada na caçamba mantém os 400 watts lá atrás. Na Ford F-150 não, ó. Na hora que eu apertar esse botão aqui, ela vai ligar um segundo alternador que ela tem lá, ó, o RPM do carro aumenta um pouquinho, vou fechar aqui, e a partir de agora eu tenho 2000 watts sendo gerados na tomada lá de trás, ou seja, você pode usar uma furadeira de fato, você pode utilizar uma maquita, uma máquina de cortar, se bobear você faz até um café lá atrás com a cafeteira ligada que você consegue fazer isso tranquilamente. Qualquer coisa que consuma até 2000 watts você consegue usar na caçamba. A gente vai descer, eu mostro para vocês como funciona isso e a abertura, e eu vou mostrar no motor a diferença, como é que ela consegue gerar esses 2000 watts. Então aqui, gente, só para vocês verem na F-150 como que ela gera esses 2000 watts. Eu vou abrir o capô, vocês vão ver o motorzão V8 dela antes de mais nada, né? Então a gente tem um motorzão sujo mesmo, mas se vocês observarem aqui, ó, existe um alternador aqui em cima, mas lá embaixo, não sei se ele vai conseguir pegar na câmera, aqui assim, ó, existe outro alternador. Então, combinando a potência desses dois alternadores, ela consegue gerar os 2000 watts na tomada que eu vou mostrar lá atrás para vocês. Vamos lá ver. Lembra que eu falei para vocês que a chave tem algumas funções interessantes? Então aqui na chave você tem a função de partida, se eu der 2 cliques no botão ela dá a partida à distância do carro, mas mais legal que isso, eu consigo abrir a tampa traseira aqui pela chave, dando 2 cliques aqui, ó, ao vivo ela apita, ela simplesmente abaixa a tampa traseira automaticamente. Você pode carregar as coisas, como eu disse, isso aqui é uma bancada de trabalho, ó. Se vocês olharem existe uma régua de fato aqui, existe 2 posições que eu consigo colocar 2 sargentos para prender uma madeira, alguma coisa que eu preciso prender aqui de suporte. E aqui, ó, deixa eu só mudar para esse lado de cá, muda de lado comigo. Desse lado você tem o Power Bank, que é a tomada de 2000 watts. São 2 tomadas, vocês podem usar mais de um equipamento por vez, com 2000 watts de potência, tá bom? Caso você não tenha acionado lá dentro, aqui nesse botão você consegue também, ó, só apertar que ele muda a rotação do carro, porque vai desligar, ó. Pronto, diminuir ele agora. Então eu consigo controlar isso para usar no trabalho tranquilamente. Trabalhei, preciso subir a caçamba, pô, tô cansado. Se você der 2 cliques no botão também, ele sobe a tampa sozinho, isso é bem legal, bem prático também. Fecha e trava,
Existe ainda a opção de eu apertar esse botãozinho aqui na lateral e a porta faz uma abertura lateral que facilita muito mais o acesso para quando você quer subir na caçamba. Você não precisa pular a tampa, você não precisa fazer nada. Ela já vem de fábrica com essa proteção, que é o Line-X, né, que a gente chama de caçamba. Existe na versão Tremor uma iluminação aqui que eu aperto um botãozinho e eu consigo ter acesso à iluminação aqui de fora, não necessariamente estando lá dentro. E aí do lado de fora na tampa também, só mostrar para vocês de novo abrindo, que eu tinha esquecido. Eu posso abrir ela sem a chave, tá, gente? Se eu der um clique aqui, ela também abre. Em qualquer um dos dois lados, você pode perceber aqui, eu tenho um abridor de garrafas, tá bom? Você consegue abrir garrafa de qualquer um dos lados também para desfrutar de uma bebida enquanto aproveita essa caçamba gigantesca. Essa é basicamente a F-150. Eu sei que é muito detalhe para todo mundo, por isso que o vídeo fica um pouquinho mais extenso, mas foi para tirar a dúvida e vocês verem que o carro vale cada centavo do investimento. Bom, gente, esse foi o nosso review da F-150 na versão Tremor. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar e curtir. Eu sou o Denis Prete e vem com a gente para a próxima volta.